tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Graça e paz, é uma alegria estar com você nessa segunda noite em que nós vamos estar meditando nessa campanha poderosa que é a fé que move montanhas. É um desafio para toda pessoa na face da terra viver uma vida de fé. E certamente nesses dias você vai aprender estratégias para estarmos caminhando em fé e alcançando aquilo que Deus tem para nós. Fazemos uma oração para poder pedir ao Senhor que Ele possa estar falando no nosso coração, nos revelando aquilo que Ele tem para a nossa vida, que nós possamos compreender o que está no coração de Deus para nós e vivermos aquilo que Ele planejou para nós. Pai, nós queremos te pedir que nesta reunião o Senhor possa estar falando no nosso coração de uma forma sobrenatural, que a Tua palavra possa verdadeiramente transformar as nossas vidas e trazer o Teu propósito, o Teu desígnio, e que nós possamos viver 100% daquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, Senhor amado, que nada impeça a recepção da Tua palavra, que o nosso coração esteja pronto para receber e a produzir a 30, 60, 100 por 1 dessa semente poderosa que é a semente da fé. E que verdadeiramente, Senhor, nós entendamos que se tivermos fé e crermos no Senhor, nada pode se colocar diante de nós para impedir que o Teu propósito se realize. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria compartilhar com você uma palavra que nós temos aqui no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala de algo tremendo, algo que ele revelou da vida dele, que deixou muita gente assim assustado, porque apesar de ele ter tido uma experiência muitos anos antes, ele só contou nessa ocasião. E aqui no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler do versículo 1 ao 5 e vamos entender o que Paulo está explicando aqui para nós. Primeiro vamos ler esses 5 versículos, depois vamos ler mais 2 versículos ainda desse texto. No versículo 1 do capítulo 12 de 2 Coríntios: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Aí nós vamos ler aqui ainda o versículo 10, que diz: Paulo diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E no versículo 12 ele diz: pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Ainda queria ler com você, aí você está com a sua Bíblia aí fácil, no livro de primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículo 27, Salomão está orando, consagrando o templo, e ele no versículo 27 do capítulo 8 de 1 Reis, ele diz: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Salomão está orando a Deus, está falando assim: olha, o Senhor mora no céu e até no céu dos céus. E aqui no capítulo 66, por último, capítulo 66 do livro de Isaías, no versículo 1, a palavra diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Nesses textos nós temos tremendas revelações de algo que a mente humana tem dificuldade de compreender, mas que hoje nós vamos aqui entender o que Paulo quis nos ensinar quando ele falou de um homem que foi arrebatado e que chegou até o terceiro céu. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Ele foi esse homem que foi arrebatado e chegou até o terceiro céu. Ele foi esse homem que viveu essa experiência tremenda, sobrenatural, de poder estar na presença de Deus, com Ele face a face, e teve essa experiência assim, de uma maneira que a revelação que ele teve era algo que naquela época deixaria todo mundo assustado. E Paulo viveu essa experiência, foi ao terceiro céu, e hoje você vai entender que nós podemos estar também diante do Senhor, no terceiro céu, buscando a presença dEle, vivendo o que Ele tem para nós. E nesse lugar, no terceiro céu, nós vivemos a verdadeira fé. Porque nesse terceiro céu é o lugar onde nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus. Conseguimos viver a vida que o Senhor tem para nós. Primeiro eu queria que você entendesse o contexto aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo
vendo a igreja de Corinto, e uma das preocupações dele era que a igreja de Corinto começou a ser visitada por pessoas que falavam de um relacionamento muito próximo com Deus, pessoas que diziam que tinham revelações, que tinham sonhos, que tinham palavras proféticas, que tinham curas, e começavam a contar todos esses sinais para impressionar aquele povo que estava ali em Corinto. E aí Paulo, preocupado com essa maneira como esses homens estavam falando com o povo, ele resolveu dizer para esse povo o seguinte: olha, o relacionamento com Deus é um relacionamento de fé, não é necessário que coisas mirabolantes aconteçam. Aliás, a fé, ela está muito mais ligada a uma vida onde a pessoa suporta todas as lutas, onde a pessoa enfrenta as dificuldades, onde a pessoa se vê fragilizada, mas ainda assim persiste. A fé tem muito mais a ver com a ausência de sinais, com a ausência de milagres, com a ausência de coisas assim bem chamativas. E esses homens que estavam pregando em Corinto, eles falavam tanto deles, das visões que tinham e do poder que era manifesto por meio deles, que a impressão que eles queriam passar é que eram melhores que os outros homens. E enquanto isso, Paulo diz assim: olha, não é o sinal que prova a fé de uma pessoa, não é a cura, não é a visão, não é a revelação. O que prova a fé de uma pessoa é a sua capacidade de manter-se na presença de Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e não importa se está passando por luta, não importa se está perdendo algo. Então Paulo escreve essa carta, e nesse texto ele está confrontando o que ele chamou de superapóstolos, homens que se diziam melhores que os outros, homens que se diziam muito ungidos, muito usados, homens que diziam cheios de fé. E Paulo confronta essa ideia de que a fé está ligada a essas situações que são mirabolantes, essas situações que são grandiosas. E ele começa a dizer: olha, a fé está muito mais voltada à maneira como nós colocamos nossa vida diante de Deus e confiamos no que Ele vai fazer, do que naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se a nossa fé se baseia no que está acontecendo ao nosso redor, isso não é fé, é só constatação. E esses homens estavam dando essa ideia de que eles eram superiores aos outros, que eles eram mais usados que os outros. Inclusive, eles queriam mostrar para o povo de Corinto que eles eram mais usados que o apóstolo Paulo, que na vida deles tinha mais poder do que o apóstolo Paulo. Veja, a ideia de Paulo não era criticar esses homens, nem dizer que não se devia dar ouvidos a esses homens, mas Paulo queria dar um choque de realidade e trazer a igreja de Corinto a uma ideia do que verdadeiramente é a fé. Porque quando esses superapóstolos, Paulo chamou eles assim, vinham para pregar e contavam coisas mirabolantes que aconteciam com eles, de um lado isso deixava as pessoas assim: eita, Deus pode fazer tantas coisas, mas de outro lado a pessoa fala assim: mas isso não acontece na minha vida, será que Deus não me ama? Será que Deus não age na minha vida? Será que a minha fé é pequena? Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo assim: olha, fé não se demonstra com esses sinais mirabolantes. É sim, quando a gente tem fé, coisas tremendas acontecem, como nessa campanha, nós estamos, a campanha A Fé que Move Montanhas. Quando alguém tem fé, as montanhas se movem, mas a montanha se move como consequência da fé e não como causa da fé. Eu não preciso de uma montanha se mover para que eu tenha fé. Se eu precisar que a montanha se mova para que eu tenha fé, isso deixou de ser fé. Agora, se eu estou diante de uma montanha que parece que não tem como mover, que é impossível ser movida, e ainda assim eu acredito que a mão de Deus pode transformar aquela situação, e mesmo que eu tenha que esperar muito tempo, mesmo que eu tenha que aguardar com paciência, mesmo que eu esteja sofrendo e sentindo sem força para vencer aquilo, se eu persisto nessa posição diante de Deus, eu estou vivendo a fé. Enquanto esses superapóstolos contavam os grandes prodígios, contavam os grandes milagres como sendo, vamos dizer assim, manifestações de fé, e fazendo com que a igreja pensasse que isso era manifestação de fé, e às vezes até uns animando, porque sabendo que aquele homem está contando aquilo, o superapóstolo está contando aquilo, então aquilo pode acontecer comigo. De outro lado, outros desanimando, falando assim: isso nunca aconteceu comigo. O apóstolo Paulo diz assim: vamos olhar a fé da maneira correta. E aí no capítulo 11, da mesma segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele narra, para poder demonstrar o que é fé, as diversas provações pelas quais ele passou. Ele diz nesse texto que 5 vezes ele foi açoitado pelos judeus com 40 chicotadas menos uma, assim como Jesus foi chicoteado. Ele conta que 3 vezes ele foi açoitado com vara, além das 5 vezes com chicote, mais 3 vezes com vara. Ele fala que foi apedrejado, ele fala que passou por 3 naufrágios, ele fala que passou 24 horas boiando em alto mar, diversas prisões, fugiu de um
um cesto numa cidade onde um rei mandou prendê-lo para matá-lo. E ele conta todas essas coisas e dizendo assim, olha, quando eu passei por tudo isso, eu experimentei o que é a fé de verdade, porque a fé a gente experimenta quando a situação está difícil, quando eu estou enfrentando a luta e eu me mantenho firme diante do Senhor, sabendo que aquele em quem tenho crido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que eu falo, e o Senhor no seu tempo, Ele se levanta da terra e dá a vitória ao seu ungido. Então isso é a fé. E Paulo então ele fala, se eu vou me gloriar, eu não vou me gloriar nas visões, nas revelações, nesse sobrenatural que as pessoas pensam que isso é a verdadeira demonstração de fé. Eu vou dizer para você, o sobrenatural é resultado da fé, mas a fé ela age antes do sobrenatural, e é por isso que é fé. A Bíblia fala assim, se creres verás a glória de Deus. Então a fé ela precede o milagre, a fé ela precede o sobrenatural. Eu não preciso de ver para poder crer. Se eu precisar ver para crer, isso já não é fé. Então Paulo estava dizendo, eu preciso entender que a minha fé eu exercito quando as coisas não estão caminhando do jeito que eu acho que é o melhor. E ele quer nos ensinar algo com esses exemplos que ele dá no capítulo 11 e com o que ele fala dos superapóstolos. O que quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar, ele quer que nós aprendamos a viver pela fé e não envaidecidos por bons resultados em nossas vidas, nem angustiados com as lutas que nos alcançam. Ele fala, tem um ponto de equilíbrio. A fé independe dessas vitórias constantes na vida, e a fé também não é abalada quando nós enfrentamos luta. A fé é uma decisão pessoal que eu tomo de manter-me diante de Deus com paciência, confiando que Ele há de completar a obra que Ele começou, que Ele é que está no controle de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo fala assim, se é para eu me gloriar pelas revelações, pelas curas, pelos milagres, ou me gloriar pelo sofrimento que eu passei, pelos naufrágios, pelos açoites, pelas prisões, eu vou me gloriar pelas prisões, porque eu sofri por amor de Cristo e guardei a minha fé, eu continuei persistindo. É como se ele dissesse assim, quando alguém ganha algo, quando alguém recebe uma bênção, é fácil ter fé quando recebe uma bênção e dizer assim, eu creio que Deus fez e que Ele vai fazer mais ainda. Agora, quando a pessoa passa por luta, passa por provação, passa por açoite, passa por prisão, passa por situações que são de perda, e ainda assim ela se mantém perante o Senhor, essa pessoa está demonstrando a sua fé. E o apóstolo Paulo mostra que quando uma pessoa faz isso, ela começa a colher os frutos da fé. Nós vamos terminar hoje aqui vendo quais são os frutos dessa fé poderosa. Então o que Paulo fez aqui nesse texto? Ele, para combater os superapóstolos que viam na fé um instrumento para promover o próprio ego, um instrumento para contar que eram melhores que os outros, ele ensina que a verdadeira fé é aquela que suporta todas as adversidades. Nós podemos comemorar a vitória, nós vamos orar pela vitória, nós vamos orar pela conquista, mas o verdadeiro crente, aquele que tem fé de verdade, ele não vai esperar a vitória para poder testemunhar a sua fé ou para viver sua fé. Antes dela chegar, ele demonstra a sua fé, suportando as adversidades, com paciência, aguardando que a mão de Deus traga a vitória. E quando vem a vitória, essa pessoa não se vangloria, mas reconhece a dependência e o cuidado de Deus. O que Paulo estava dizendo é assim, se um super apóstolo vem aqui para pregar, ele vai dizer que Deus fez coisas tremendas, que Deus mostrou coisas tremendas, ele vai colocar isso na mão de Deus, e ele vai, se ele for se gloriar, ele tem que se gloriar naquilo que ele pagou de preço para poder chegar e ter essas visões e ter as revelações e ver o milagre, porque aquele que vive da fé, a vitória é consequência, não é causa da sua vida. Não é ele não vive atrás da vitória, ele vive pela fé e a vitória vem em consequência. Jesus falou assim, olha, esses sinais seguirão os que crerem. Aquele que é da fé, ele vai caminhando e vai fazendo, enfrentando a adversidade, e os sinais vão seguindo, tá? Aí Paulo fala assim, olha, esses homens contam para vocês visões e sonhos, pois bem, vou contar para vocês também de um homem que foi até o terceiro céu. Paulo, na sua humildade, ele não queria fazer como superapóstolo, dizendo assim, eu fui até o terceiro céu. Ele estava dizendo assim, se Deus promoveu isso, foi Deus que promoveu, e ele levou um homem até o terceiro céu. Ele fala, há 14 anos atrás, conheci um homem que foi até o terceiro céu, e lá nesse lugar onde ele foi, não sei se ele foi em corpo ou se ele não foi em corpo, ele fala o tempo inteiro, não sei como é que foi isso, como quem fala de um arrebatamento, mas ele fala assim, o que eu sei é que coisas indizíveis, coisas inexplicáveis, coisas que não tem nem como falar de tão maravilhosas, esse homem viu, e ele não ousa falar, porque não se pode contar isso para os homens. E esse homem subiu ao terceiro céu. Paulo estava dizendo assim, eu fui ao terceiro céu também.
Eu também tive essas visões, só que ele estava falando na terceira pessoa, como se fosse outra pessoa. E ele disse, esse homem não se gloriava das visões, ele não se gloriava daquela coisa extravagante que aconteceu, aquela coisa que chama muito a atenção. Esse homem sempre se gloriou das lutas, sempre se gloriou de ser fiel a Deus. Então ele nunca tinha contado para qualquer pessoa a experiência que ele tinha tido 14 anos antes, mas quando ele viu pessoas se vangloriando, pessoas contando visões e sonhos e contando experiências sobrenaturais para se autopromover, o apóstolo Paulo vem e diz assim, conheça alguém que teve uma experiência sobrenatural, e esse alguém que eu conheço, esse homem, que era o próprio Paulo, é um homem de fé, e ele não se vangloria dessa experiência que ele teve. Ele se gloria sim, a glória dele é ter sofrido por causa do Evangelho. Então ele queria mostrar para a igreja de Corinto como é que age um homem de fé. O que o homem de fé faz? Quando Paulo contou que foi ao terceiro céu e ali viu e ouviu coisas inefáveis, encantadoras, indizíveis, ele falou assim, tudo isso não levou esse homem a querer dizer que ele era melhor que os outros, porque ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Porque ele disse, a glória de um homem de fé não está nas revelações, não está na bênção tremenda que vem, a bênção virá, mas a glória do homem não está aí. Antes, o homem de fé gloria-se por manter e provar sua fé durante as lutas dessa vida, por persistir durante as lutas. E aí Paulo fala desse terceiro céu, e a gente pergunta assim, que terceiro céu é esse que Paulo menciona? E eu queria hoje mostrar para você aqui, que a fé pode levar um homem ao terceiro céu. Quando a gente fala do terceiro céu, nós temos duas explicações para isso. Há uma explicação que tem a ver até com a tradição judaica, que dizia que o céu tinha três etapas. Há uma outra divisão que vai até 7 etapas do céu, mas essa de 3 é que é aceita por todos os judeus. O céu estaria dividido em 3 espaços ou em 3 etapas, representando o primeiro céu seria o céu físico, esse que nós vemos, contemplamos com os nossos olhos, onde estão as nuvens. O segundo céu seria o céu do espaço sideral, onde as estrelas estão, está o sol. E o terceiro céu seria o céu de Deus, o céu onde Deus está, o lugar de onde Deus contempla toda a terra, o lugar de onde Deus comanda toda a terra, o lugar de onde Deus tem o seu trono. E nós vemos aqui o Salomão dizendo, na inauguração do templo, ele vai dizer assim, o Senhor Deus, acaso moraria numa terra física, já que ele é o Deus do céu e também do céu dos céus? Então é como se ele dissesse assim, o primeiro céu como se fosse a terra física, o céu que é o espaço sideral, e o céu dos céus como sendo o céu de Deus. E Isaías, Deus está falando bem assim, eu moro no céu, a minha casa é o céu. Será que vocês teriam como fazer uma casa para mim? Será que teriam uma casa para eu habitar no meio de vocês? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, esse terceiro céu que Paulo viu, e ele, na sua revelação, esse terceiro céu para onde ele foi, Deus quer que esse terceiro céu seja uma constante na nossa vida. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós começamos dizendo assim, Pai Nosso que está nos céus. Jesus mandou que nós orássemos assim, que céu é esse onde o nosso Pai está? O céu dos céus, o céu do Senhor, que seria o terceiro céu, que é esse céu que os judeus reconhecem como sendo o lugar em que Deus está. Então, Pai Nosso que está nos céus. Quando Jesus ensinou essa oração, ele sabia que os judeus iam entender que estariam falando do céu dos céus, o céu dos céus que está lá em 1 Reis capítulo 8, 27, e que Deus fala dele também em Isaías 66, 1. Esse céu dos céus é onde Deus está, e Jesus fala, orem assim, Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu céu. O que Jesus está nos ensinando é a orarmos pedindo ao nosso Pai do céu, que o céu do céu venha para nós. Tanto que nós falamos assim, venha a nós o teu reino e se faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a oração do Pai Nosso está nos ensinando a buscarmos esse céu dos céus. Na verdade, o que Paulo está dizendo, que ele foi, não sabe se fisicamente ou se em espírito, e ele contemplou o que está nesse terceiro céu. E quando nós oramos pedindo ao Senhor, Pai Nosso que está no céu, venha o teu reino, nós estamos falando assim, Senhor, traz para a nossa vida do teu céu. E como Jesus nos ensinou a orar assim, o que Jesus está dizendo? Os homens de fé, as mulheres de fé dessa terra poderão orar e trazer o terceiro céu para o seu céu. Vão poder para a sua terra, né? E tornar a sua terra o céu de Deus. Nós temos essa possibilidade. Então a primeira interpretação para esses 3 céus seria essa. A segunda interpretação é uma interpretação mais espiritual, mais teleológica, mais teológica, mais voltada para a palavra e para aquilo que Paulo efetivamente experimentou.
Quando a gente fala desses 3 céus, nós podemos dividi-los assim, ó. Eu vou colocar aqui uma folhinha para você ver. Tem o primeiro céu que está aqui embaixo. Aqui esse céu seria o céu humano, o céu físico. Quando eu falo céu físico ou céu humano, é o céu da racionalidade, é o teto do homem. O homem vai até esse céu. Esse teto fala da confiança. O homem age nesse céu, debaixo desse céu, por confiança. O segundo céu seriam as regiões celestiais, onde Paulo fala aos Efésios, que é onde o inimigo age. É o céu do inimigo. Espiritualmente é onde está o inimigo, e ele trabalha aqui para quê? Para gerar incredulidade no homem, para roubar do homem o pouco de confiança que ele tem e não deixá-lo viver a fé. E o céu, o terceiro céu, seria esse lugar onde a nossa fé atua. A fé do homem, para poder influenciar o que está aqui debaixo do primeiro céu, ela tem que chegar ao terceiro céu. E olha, quando Deus nos faz uma promessa, Ele nos faz uma promessa no terceiro céu. E quando nós daqui oramos e agimos com fé, essa promessa atravessa o segundo céu, que é o céu do inimigo, e chega até nós. Então eu coloquei aqui a referência, 1 Reis 8, 27, Isaías 66, 1, para falar do lugar que Deus está. Esses 2 textos falam do céu dos céus, e Deus falando onde é que Ele mora, nesse lugar. Agora, a vontade de Deus é que nesse céu humano, na vida humana, na realidade humana, prevaleça a vontade dEle. Agora, para que a vontade de Deus venha e se realize aqui, no âmbito da vontade humana, é preciso que haja fé, porque só a fé pode trazer a vontade de Deus para a vida de uma pessoa. E Paulo está dizendo, quem é que vive em fé? Quem é que experimenta verdadeiramente a fé? Não é quem enxerga o que está no terceiro céu, porque ele diz, eu nunca contei para ninguém que eu fui ao terceiro céu. E eu demonstro a minha fé como? Persistindo em fazer a obra do Senhor, mesmo com lutas, perseguições. E é como se ele dissesse assim, quem persiste em fazer a obra do Senhor, abre um caminho direto para o terceiro céu, e o terceiro céu se manifesta na sua vida. E se nós olharmos do ponto de vista espiritual, eu não vou aprofundar nisso aqui, porque quando a gente vai para o reencontro, por exemplo, a gente estuda reino espiritual, e lá se fala disso. Eu não vou me concentrar em explicar isso aqui hoje. Mas o que acontece? Quando um homem ora, o que ele está fazendo é rompendo essa barreira do segundo céu, onde o inimigo colocou incredulidade, onde o inimigo quer fazer com que as lutas roubem a fé, minem a fé, acabem com a confiança do homem. Mas quando o homem ora e atravessa essa barreira, ele começa a mover o que está no terceiro céu, e o terceiro céu começa a acontecer na vida dele. Você fala, isso é bíblico? Jesus está dizendo para nós orarmos que venha o teu reino. Quando João Batista pregava, numa versão ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus ou o reino dos céus. Então o reino dos céus pode vir para a terra por meio da oração, mas tem que atravessar esse céu do inimigo. Se você lembra lá, quando Daniel orou, estava orando aqueles 21 dias, a palavra diz, quando o anjo chegou para falar com ele, falou assim, olha Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a resposta foi determinada aqui. Daniel estava orando no reino humano, estava orando aqui debaixo desse céu humano, e lá no céu foi dada a resposta. Aí esse anjo disse, até o anjo Gabriel, né? Quando eu vim atravessar aqui, o principado da Pérsia me resistiu, não deixou eu passar. E teve que vir Miguel para poder romper esse cerco, e eu consegui passar com a resposta. Então veja, esse céu do inimigo, ele está sobre nós para roubar a nossa fé. Aí alguém fala assim, como é que esse céu do inimigo se manifesta? Olha a cultura humana, olha como está o pecado hoje em dia, olha como as pessoas zombam de Deus, olha como é que as pessoas trazem notícias ruins o tempo inteiro. Quando você ouve a notícia ruim, sabe o que está acontecendo? Esse céu intermediário está querendo entrar na sua vida para impedir que o céu dos céus prevaleça na sua vida. E Paulo disse, conheci um homem que foi ao terceiro céu, como quem diz assim, nós também podemos ir ao terceiro céu, mas nós não devemos nos gloriar pela visão, pela revelação do terceiro céu, nós temos que nos gloriar pela nossa persistência na presença de Deus, prontos para enfrentar todo tipo de luta e alcançar a vitória que Deus tem para nós. O que Paulo estava dizendo era o seguinte, esses superapóstolos, eles estão falando como se eles fossem super-homens, e a bênção vem para eles diferente de todos os homens, e ele disse, não é assim que funciona. A bênção não vem porque a pessoa tem mais visão ou menos visão, ou a pessoa tem mais revelação ou menos revelação, ou mais profecia, menos profecia. Ele fala, a fé ela é demonstrada de outra maneira, e nós podemos ir ao terceiro céu
e chegar à presença de Deus. E para chegar à presença de Deus, eu não chego contando vantagens. Para chegar à presença de Deus, eu chego demonstrando a minha dependência, demonstrando a minha fraqueza. Ele fala isso o tempo inteiro, a minha fraqueza. Tem muita gente que acha assim, eu estou tão fraco, eu tenho orado, eu nem sei se Deus vai agir, porque eu estou tão sem fé. Na verdade, a fé se manifesta quando a pessoa não tem circunstâncias nem força para orar, e ainda assim ela ora. Alguém fala assim, aquela oração poderosa que eu ouvi na igreja, era fogo puro, aquela oração Deus vai ouvir. Quando na verdade, muitas vezes a oração que é ouvida não é dessa, que está todo mundo junto e é uma empolgação, o fogo desce ali. É aquela oração que a pessoa faz com fraqueza, com tristeza, às vezes com sentimento de desistência, mas continua orando, continua persistindo, continua buscando, porque a fé é para essas horas. Paulo está dizendo isso. E quem exercita essa fé? A fé é daquele que se acha fraco, a fé é daquele que se acha desprezado, a fé é daquele que se acha rejeitado, mas continua na presença de Deus, continua persistindo com o Senhor, não abre mão da sua aliança. Paulo está dizendo que a pessoa que faz isso, ela consegue ir ao terceiro céu, e ao terceiro céu é persistir, e ao terceiro céu é enfrentar as lutas, e ao terceiro céu é saber que se nós estamos passando por uma provação, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e Deus vai dar vitória. É falar com Deus face a face. Entrar no terceiro céu é ter o direito de falar com Deus face a face, é entrar no Santo dos Santos, o Santo dos Santos cujo véu foi rompido quando Jesus morreu na cruz. E ao terceiro céu é experimentar a essência da fé, é entregar-se completamente a Deus. Entrar no terceiro céu é proclamar uma vida de dependência total de Deus e de buscar de Deus direção para todas as coisas na sua vida. Entrar no terceiro céu é perder as próprias forças e compreender que Deus é a nossa força. Paulo diz nesse texto, nós lemos aqui no versículo 10, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ele afirma no texto, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, na perseguição, na angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo estava dizendo assim, cuidado com os superapóstolos, com esses super-homens que contam vantagens, que contam histórias, e parece que eles estão cada dia mais perto de Deus, e tem mais unção e mais poder na vida deles. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve buscar unção, não deve buscar poder, não deve viver uma vida profética, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a pessoa não pode se gloriar disso, porque no máximo o que essa pessoa é um instrumento da mão de Deus, e se é um instrumento da mão de Deus, essa pessoa vai diminuir cada vez mais, e Deus vai crescer cada vez mais. Então Paulo está dizendo, entrar no terceiro céu, viver a fé de verdade, é perder as próprias forças e compreender que Deus é a nossa força. Quando ele diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por quê? Quando eu perco minhas forças, Deus ganha força em mim. Quando eu sou forte como os superapóstolos, Deus perde força em mim. Quando eu sou forte, a minha fé está ficando em segundo plano. Agora, quando eu sou fraco e persisto, a minha fé está em primeiro plano. Essa é a mais genuína demonstração de fé na vida de uma pessoa. O quê? A sua rendição a Deus. Render-se é dizer assim, eu não dou conta. Sabe de onde vem a depressão? Sabe de onde vem a tristeza? Sabe de onde vem o sentimento de desistência? De achar que somos fortes, de achar que conseguimos resolver os problemas. Quando alguém pensa que consegue resolver um problema e na verdade não tem força para aquilo, essa pessoa vai se frustrar a vida inteira. Se você colocar aqui um peso de 150 quilos para eu levantar, eu vou ficar aqui 10 anos tentando levantar esse peso e frustrado a vida inteira, e achando que eu não tenho condições de viver a vida porque ela é muito pesada. Na verdade, 150 quilos eu não consigo levantar, eu consigo fazer outras coisas. Sabe o que é render-se? É dizer, eu não consigo levantar esse peso, eu posso fazer outra coisa. Senhor, o que eu faço pelo Senhor para que o Senhor levante o peso para mim? Viver a fé é entender que nós somos limitados, é entender que nós fomos feitos de barro, de terra, de pó, e o pecado ainda veio para prejudicar mais ainda a nossa vida, mas o Senhor nos ama como filhos, e Ele quer nos conceder todas as bênçãos das regiões celestiais. Agora, para que eu entenda isso, eu preciso dessa rendição. E o que Paulo estava condenando era isso. Esses homens estão dizendo que são fortes, e quanto mais forte o homem pensa que é, menos poder de Deus ele vai experimentar na vida dele. Quanto mais ele disser que tem força, mais fraqueza ele vai experimentar na vida dele. Aí eu coloquei aqui um exemplo para você entender. Outro exemplo aqui, olha só. Quando a força do homem sobe, se a força do homem sobe, o poder de Deus desce. Quanto mais forte o homem acha que é, menor é a manifestação do poder de Deus na vida dele. Então, quando a gente fala assim, eu tenho muita fé e vai acontecer porque eu tenho fé, e o Senhor me deu essa fé, e eu,
esse homem está se fortalecendo. Quando o homem se fortalece e ele começa a ter convicção a partir da racionalidade dele, ele vai ficando forte e o poder de Deus vai diminuindo na vida dele. Eu coloquei aqui, quanto há mais confiança no homem, quando mais se confia no homem, menos se tem fé em Deus. E quando nós temos pouca fé em Deus, Deus não vai agir. Deus não vai agir. E muitas vezes a pessoa está confiando em si mesma, como esses super apóstolos que contavam vantagens, e é como se dissesse assim: tudo que eu pedir vai acontecer, tudo que eu fizer vai acontecer, como se fosse melhor que os outros. E Paulo está dizendo, é na fraqueza que nós somos fortes. E aí ele fala algo mais, deixa eu mostrar para você aqui outro esqueminha. Eu estou aqui imitando o pastor Lau, hein? Se o homem é forte, se ele tem na vida dele a convicção de que ele é forte, na vida dele, Deus é fraco. Porque se o homem está decidindo fazer tudo na sua própria força, ele não vai poder contar com a força de Deus. Porque o tanto que o homem é forte, isso é proporcionalmente inverso ao quanto Deus é forte. Quanto mais forte é o homem, mais fraco é Deus. Mas se o homem é fraco, como Paulo fala, eu me glorio na fraqueza, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque aí Deus é forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando o homem reconhece a sua fraqueza, esse homem se rende e Deus começa a agir. A fé de verdade, ela ocorre quando a gente reconhece que é Deus quem vai fazer e que nós não damos conta. E Paulo está ensinando isso, tanto que ele contou tantas lutas que ele passou, porque o que ele queria mostrar para a igreja de Corinto: você quer ser forte? Compreenda, a sua força não está no testemunho de grande vitória que você tenha. A sua força está em saber que mesmo passando por luta, o Senhor é contigo. E você tem que se gloriar a cada luta, sabendo que Deus está contigo e Ele vai te dar vitória. A fé de verdade funciona assim. Ele fala assim, quando alguém se vangloria, exalta a própria força e ocupa o lugar de Deus. Por isso que quando o homem é forte, Deus é fraco. Porque quando o homem se vangloria e ele se mostra forte assim, ele ocupa o lugar de Deus. Só Deus pode fazer o sobrenatural, só Deus pode fazer o que é difícil. Mas quando o homem se vangloria, ele ocupa o lugar de Deus. E quando o homem não consegue fazer tudo por si mesmo, ele se frustra. Agora, quando o homem entende que ele é fraco, que ele é limitado, que ele depende de Deus, aí Deus é forte na vida. A fé começa por aí. Compreender que quando alguém se humilha, elimina a própria força, exaltando o poder de Deus. E aí, o fraco é que tem fé. E o fraco é que é forte. Por quê? Quem vai agir pelo fraco é Deus. Quem vai agir pelo fraco é Deus. Aí você fala assim, mas pastor, na minha vida eu sempre deixo Deus agir. Aí Paulo fala assim, faz o teste da sua fé. Vê se você tem fé mesmo. E eu vou fazer aqui o teste com você. E ele não fala assim, vamos lá, se eu fosse fazer o teste da fé segundo os superapóstolos, a pergunta seria assim: você já orou por alguém foi curado? Você já teve uma revelação? Você já profetizou? Você já foi arrebatado? Você já foi trasladado? Você já multiplicou pão em peixes? Talvez as pessoas pensem que as perguntas que vão confirmar a fé de alguém sejam essas. Pois o apóstolo Paulo diz, não, eu vou provar para vocês onde é que está a fé de verdade. E ele traz aqui no versículo que nós lemos, no versículo 10, ele traz 5 evidências da fé. Ele traz 5 evidências que provam que uma pessoa tem fé. E só nessas situações é que a gente consegue testar se alguém tem fé mesmo. Agora só dizer algo para você. Qual é a grande vantagem de ter fé? Você chega ao terceiro céu. E chegando ao terceiro céu, qual é a grande vantagem? A vontade que Deus estabeleceu para a sua vida, essa vontade é que vai prevalecer. Quando você chega ao terceiro céu, diante do Senhor, essa barreira que o inimigo coloca some e a vontade de Deus prevalece na sua vida. Aí o milagre acontece como consequência. Só que Paulo está dizendo que para abrir o caminho para chegar ao terceiro céu, não é vangloriando, não é contando vantagens, não é contando vitórias, é permanecendo firme na luta, sabendo que Deus vai fazer prevalecer a vontade dele se nós nos mantivermos firmes. E ele fala isso e fala, existem 5, e aí a gente vê no versículo, ele fala bem assim, por amor de Cristo, quem tem fé, gloria-se nas fraquezas. Gloria-se quando está sem condições. Louva a Deus, confiando que Deus é que vai dar vitória. É Paulo e Silas, na cadeia, acorrentados, e estão lá cantando, estão lá adorando a Deus. Ele está sem força nenhuma, estão presos, mas eles continuam orando e glorificando o nome de Deus. Você prova que tem fé na hora da fraqueza, porque quando está tudo a favor, quando você está fortalecido, quando não tem enfermidade, quando não tem problema, aí qualquer um consegue ter fé assim. Deus está cuidando de mim.
Agora, difícil é falar que Deus está cuidando de mim quando eu sou lançado na cova dos leões, quando eu sou lançado na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando foram ameaçados pelo rei, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha. E tocaram a trombeta, eles não se prostraram, o rei ficou tão chateado, falou, coloca mais lenha nessa fogueira, porque eles vão morrer do lado de fora ainda. E jogou os 3 ali. Mas eles disseram antes para o rei, olha, nós não vamos nos prostrar diante do teu Deus, porque nós temos um Deus, e Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. É nessa hora que alguém prova a fé. Não é na hora que é chamado para ir para o trono, para comer os manjares da casa do rei. A fé é provada quando a luta vem, quando a adversidade vem. Aí ele fala, o primeiro teste é esse, a primeira evidência da fé é gloriar-se nas fraquezas. Segundo, ele fala assim, por amor de Cristo, quem tem fé, gloria-se nos insultos. Gloria-se nos insultos. Tem muita gente que fala que tem fé, mas quando alguém insulta, ele parte para a briga, parte para a pancada, ainda fala assim, pastor, é que eu tenho um pavio curto. Quando alguém nos insulta, é hora que a nossa fé vai ser demonstrada. Quem é o nosso juiz? Quem é o nosso defensor? Quem é que peleja por nós? Se nós levantamos o nosso argumento e confrontamos com o nosso argumento, não aceitamos o insulto, nós não estamos vivendo da fé, nós estamos sendo um homem forte, estamos sendo um super apóstolo que quer prevalecer pela palavra. E Paulo está dizendo, quando vier o insulto, a sua fé está sendo provada. E se você gloria-se nos insultos que você sofre, você é um homem de fé, uma mulher de fé. Por amor de Cristo, terceiro teste, ou terceira evidência, por amor de Cristo, quem tem fé, gloria-se nas privações. Olha, gloriar-se nas privações. Sabe o que é gloriar-se nas privações? É ter o café e não ter, vou colocar açúcar, não vai ter problema, mas é ter o pão e não ter a manteiga. E no lugar de se gloriar por ter o pão, reclama porque não tem a manteiga. Essa é a ausência de fé. Quem tem fé, quando tem privação, ele diz assim, o Senhor proverá. O Senhor trará o melhor. O Senhor, Ele há de trazer, há de suprir minhas necessidades. Fé de verdade se demonstra nas privações. O apóstolo Paulo está dizendo, eu passei por privações e eu mantive minha fé. Em Filipenses 4, versículos 11, 12 e 13, ele diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É isso, é na privação que a gente prova a fé. Quarto, ele fala assim, a outra evidência da fé, por amor de Cristo, quem tem fé, gloria-se nas perseguições. Está sendo perseguido, está fazendo tudo certo, mas estão condenando, estão acusando, estão perseguindo, estão criando embaraço. Mas no lugar de brigar, de fazer guerra, gloria-se nas perseguições. Quem tem fé não reage à perseguição, sabe que o nosso Deus é quem nos defende, como Deus disse para Moisés lá na beira do Mar Vermelho, em Êxodo 14, quando o faraó estava chegando com o povo do Egito, ele disse para Israel, ordena ao meu povo que marche, e diz mais uma coisa, Moisés, o Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Eu é que vou pelejar para vocês. Faraó está perseguindo vocês? Não se preocupem, eu vou pelejar por vocês. O mar foi aberto, o povo passou. E quando o faraó estava passando pelo mar, quando o exército faraó passava pelo mar, o mar se fechou, porque Deus determinou aquela derrota para faraó. Quando alguém tem fé, sabe que Deus é quem é o nosso juiz, Ele é o nosso defensor, Ele é o guarda de Israel, e vai confiar que Deus vai trazer vitória. Por último, a quinta evidência da fé, por amor de Cristo, quem tem fé, gloria-se nas angústias, nas perdas. Quando perde algo, quando uma dor muito grande é imposta, quando vem uma notícia muito ruim, antes de reclamar e perguntar por que Deus, a pessoa vai dizer graças a Deus, como Jó fez. Jó, quando enfrentou a situação que enfrentou, ele disse assim, Deus deu, Deus tirou, glória pois a Deus. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que ele está fazendo e eu confio em Deus. Aí eu quero mostrar para você então, o que Paulo está dizendo aqui, é que existe uma escada da fé. E a escada da fé não é assim, conquistei um emprego, conquistei um cargo, conquistei uma casa, conquistei saúde, conquistei um milagre, tenho visões, tenho revelações. Não é isso que faz a fé crescer. Ele mostra a escada da fé. E a escada da fé, segundo Paulo, ela caminha assim, ó. Eu coloquei aqui escadinha para você. Fraquezas, o primeiro degrau. O segundo degrau, insultos. O terceiro degrau, privações. O quarto degrau, perseguições. O quinto degrau, angústias. Olha o que está acontecendo aqui. A pessoa que passa por fraqueza,
ele era forte, enfrenta a fraqueza. Se ele consegue sobreviver à fraqueza e entende que é Deus que vai dar a vitória, ele começa a subir a escada da fé. Vindo os insultos, ele suporta os insultos também, ele não faz a briga dele, ele não compra a briga, ele deixa Deus brigar por ele. E quando vem as privações, mesmo na escassez, ele não reclama, não murmura. Quando vem a perseguição, ainda assim ele confia no Senhor. Quando vem a angústia, a notícia ruim, a perda definitiva, ainda assim ele continua confiando no Senhor. Olha o que está acontecendo aqui. À medida que o homem vai enfrentando essas situações, como Paulo enfrentou, e continua confiando em Deus, esse homem vai diminuindo, entendendo que ele é pequeno. E o que acontece com a fé? A fé dele vai crescendo. Cada luta que ele passa faz com que a fé cresça mais. Aí eu coloquei um asterisco aqui para dizer assim, olha, quanto menor o homem, aqui ó, quanto menor, aqui está grandão, aqui está pequeno. Quanto menor o homem, aí eu coloquei o asterisco aqui da escada, maior a fé e o poder de Deus. Quanto mais o homem diminui, mais aumenta o poder de Deus na vida dele, mais perto do terceiro céu. Talvez aqui antes da fraqueza, o homem estava no primeiro céu. Quando ele enfrentou a fraqueza, ele começou a caminhar até chegar no terceiro céu, até chegar perto de Deus. E o apóstolo Paulo não para aí, ele diz assim, quem sobe a escada da fé, conquista os 3 frutos que a fé pode dar para o homem que confia em Deus. E quando ele fala dos 3 frutos, ele fala isso no versículo 12, ele fala, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Estão os 3 frutos. Paulo está dizendo, o homem que entende que é Deus que é forte e ele é fraco, o homem que entende que a escada da fé passa por suportar fraquezas, insultos, privações, perseguições e angústia, mas manter-se firme diante do Senhor, sabendo que o Senhor é quem vai trazer a vitória, o Senhor é quem peleja a nossa causa, esse homem vai poder colher os 3 frutos da fé. E eu coloquei aqui, olha, ele fala assim, ó, dos frutos da fé, estão aqui os 3, último cartazinho nosso, com paciência sinais virão. Se nós mantivermos a paciência, então é mais ou menos assim, ó, assim que eu subo essa escada da fé, eu passo por todos esses estágios da privação, da fraqueza, do insulto, da privação, da perseguição, da angústia, e chego nesse último degrau, eu começo aqui a colher o fruto da fé. E quando ele fala com paciência, é porque para subir essa escada tem que ter paciência. Às vezes nós queremos a vitória para ontem. José, se tivesse antecipado sua vitória e tivesse ficado na casa de Potifar, ele não teria se tornado o governante da terra, ele não teria se tornado governador do Egito, mas ele continuou sofrendo a privação, o insulto, a perseguição, a angústia, e porque esperou por 13 anos, ele alcançou o lugar que Deus tinha para ele. Muitas vezes as pessoas querem abreviar essa escada e ficam só com metade da bênção, mas se nós com paciência persistimos, Paulo está dizendo, vocês vão colher sinais, vocês vão colher maravilhas e vão colher prodígios. E por que 3 tipos de bênção? Porque nós precisamos de bênçãos materiais. Os sinais são bênçãos materiais. Quando Deus dá um sinal na nossa vida, todo mundo vê. Todo mundo vê, todo mundo vê quando Deus dá a vitória do casamento, quando Deus dá a vitória da cura, quando Deus dá a vitória de uma casa para morar, a vitória de um emprego, a vitória da aprovação num concurso, a vitória numa empresa. Todo mundo vê quando Deus nos dá uma vitória dessa. Quando a gente viaja para um país que a gente sonhava aí, os sinais virão. Se nós com paciência enfrentarmos cada um desses desafios. Os sinais são as bênçãos materiais, as bênçãos para o corpo. As maravilhas são bênçãos emocionais. Essas aqui as pessoas não veem. Não veem. Sabe o que a fé produz em muita gente? E quase que as pessoas não veem? Paz. Viver em paz, viver uma vida tranquila, gente, é uma bênção tremenda. Conseguir dormir à noite, conseguir ter uma vida saudável, conseguir sorrir, ter alegria de verdade, isso é maravilha. E só a fé pode produzir isso em nós, porque o mundo é lugar de decepção. O mundo jaz do maligno. E também prodígios, bênçãos espirituais. Aí sim, Deus se manifesta com a operação de maravilha. Deus dá a visão, Deus dá o sonho. Mas tudo isso é consequência da fé. Então hoje eu queria dizer para você, a fé que move montanha e que nos leva ao terceiro céu, é essa fé que nos faz subir essa escada, entendendo que Deus é que é forte e nós somos fracos. E quanto mais nós diminuímos, quanto mais fracos somos, mais Deus opera o seu poder em nós. E quando Ele opera o poder em nós, porque tivemos fé, aí o fruto vem. A nossa fé, ela vai ter
esse estágio dos sinais, maravilhas e prodígios como último estágio. Nós não começamos a fé com sinais, maravilhas e prodígios. Começamos a fé suportando a luta, suportando a batalha e dizendo como o apóstolo Paulo: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas lutas, na minha fraqueza, nos açoites que eu sofri, na perseguição que eu sofri. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? A fé, ela decorre de uma vida onde a pessoa consegue entender que Deus cuida de nós em qualquer circunstância. E quando a pessoa entende isso e pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? E começa a fazer o que Deus lhe pede. Quando a pessoa faz isso, ela começa a viver a fé. E aí, enquanto a pessoa faz para Deus aquilo que ela dá conta, como naquele caso dos 150 quilos, Deus vai me mandar fazer uma coisa que eu dou conta. Ele vai dizer assim: pega um bujão de gás eu dou conta de pegar. Eu não consigo carregar 150 quilos. E aí, quando eu começo a carregar o bujão de gás, Deus vem e levanta 150 quilos e carrega por mim. Porque a fé funciona assim: eu me coloco diante do Senhor, sei das minhas limitações, sei que eu não vou conseguir na minha força, e eu sei que é Deus quem age. E quando eu começo a fazer isso e me glorio nas fraquezas, nas lutas, nos insultos, sabendo que Deus está comigo, eu começo a conquistar o terceiro céu. Eu chego nesse lugar onde a vontade de Deus para mim vai se realizar. Então eu queria que hoje você entendesse algo: a fé que move montanha é uma fé de dependência, é uma fé de reconhecer que Deus é que é forte e que nós somos fracos. Que quando nós estamos no momento de fraqueza, no momento de tristeza, no momento de perda, mas nós continuamos firmes no Senhor, buscando o Senhor, cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para nós, o Senhor se levanta a nosso favor. Sabe o que o inimigo faz? Aquele segundo céu faz? Quando a sua fé começa a entrar em ação, o inimigo começa a trazer derrota, começa a trazer notícia ruim. Para quê? Para fazer você murmurar, para fazer você desistir. E o apóstolo Paulo está dizendo: não cai nessa não. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Não pense que você na sua força vai dar conta. Se você está angustiado, se você está se sentindo depressivo, está achando que não tem mais jeito, desistiu, é porque você está achando que é na sua força, e não é na sua força. Entenda que você é fraco. Se você não está dando conta, reconheça: sou fraco, mas o meu Deus é forte. E quando você faz isso, a fé começa a operar. O terceiro céu é um lugar para fracos. Alguém disse um dia desse aí: oração é para fracos. É por isso que eu oro 3 vezes ao dia. Se nós entendermos o quanto nós dependemos de Deus e o quanto Deus está pronto para nos ajudar e abrir o terceiro céu sobre nós, nós vamos estar o tempo inteiro dizendo e reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa fraqueza, e sabendo que Deus vai agir por meio de nós. Eu não estou aqui dizendo para você: você não é um nada, você não é ninguém, não é nada disso. O que eu estou colocando é que espiritualmente a fé se exerce enfrentando as lutas, vencendo as lutas, confiando no Senhor e sabendo que Ele vai dar vitória. É passar por essa época de coronavírus, é passar pela época da notícia ruim, pela época do desemprego, da escassez, de toda a notícia que vem para trazer tristeza, entendendo que Deus já preparou lá na frente um lugar especial para nós. A Bíblia fala que Ele nos guia por pastos verdejantes no meio do deserto e nos leva às águas tranquilas. Deus tem isso para nós, o terceiro céu. Eu vou orar ao Senhor para que Ele possa fazer na sua vida hoje já essa noção do terceiro céu, e você vai compreender que quando você cumpre aquilo que Deus tem para a sua vida, o terceiro céu se abre e se revela para você. Pai querido, Deus de amor, eu quero te apresentar a cada pessoa que ouviu essa palavra hoje. Talvez, Senhor, alguns tenham dito assim: eu tenho há tanto tempo pedido algo a Deus e a resposta não vem, a minha fé é pequena. Senhor, coloca hoje no coração uma convicção. Se a pessoa está persistindo, se ela continua te buscando, se ela continua crendo que o Senhor vai fazer, essa fé não é pequena, pelo contrário, porque se a resposta viesse logo, essa pessoa não precisaria da fé, mas com uma resposta demorando e ela persiste te buscando, Senhor amado, essa fé vai operar milagres. Mostra para os teus filhos, Senhor amado, como o apóstolo Paulo quis ensinar aqui: enquanto veio as lutas, as decepções, eu não parei de cumprir o propósito de Deus, sabendo que o inimigo traz a luta para nos tirar do propósito, porque ele sabe que enquanto nós estamos fazendo algo para ti, fazendo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, o Senhor está agindo a nosso favor. Por isso hoje, Senhor, eu quero te pedir: acrescenta a fé dos teus filhos, uma fé prática, onde cada um continua te buscando, continua persistindo, mas continua fazendo a tua obra, sabendo que o Senhor vai completar a boa obra que já começou nas nossas vidas. Hoje eu te peço pela vida de cada pessoa que pensou em desistir, que pensou em largar a mão, Senhor amado, achando que a sua fé é pequena. Se essa pessoa está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor está dizendo assim: a tua fé é suficiente, continua um pouco mais, caminha um pouco mais, persiste um pouco mais, porque a vitória vai chegar. Se José tivesse desistido do propósito com 12 anos e 364 dias, ele não teria recebido a bênção que o Senhor tinha para a vida dele, mas
mas como ele persistiu os 13 anos, Senhor, chegou o momento em que ele subiu e foi para o palácio. Pai, que cada um dos teus filhos entenda que o Senhor já preparou a vitória e o nosso papel é continuar aos teus pés, cumprindo o teu propósito, buscando a tua face e fazendo aquilo que agrada o teu coração. Dá essa vitória a cada um dos teus filhos, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu queria aproveitar esse momento para te fazer um desafio de fé, que é você poder estar nesse momento entregando para o Senhor uma semente de prosperidade, uma semente de vitória. Eu sei que às vezes a situação está difícil e a pessoa fala bem assim: se eu entregar uma oferta, se eu entregar o meu dízimo, vai faltar para poder completar o orçamento. E eu quero dizer para você, quer alcançar o terceiro céu? Viva pelas leis do terceiro céu. Quando você entrega na mão de Deus a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, a palavra do Senhor traz promessa de que Deus abre as comportas do céu e Ele abençoa com bênçãos sem medida. E no livro de Malaquias, capítulo 3:10, Deus fala assim: faça prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Então eu queria desafiar você a estar nesse momento, numa atitude de fé, mesmo no momento da aflição e da luta, colocando diante do Senhor uma oferta de sacrifício, onde você fala assim: eu confio é que Deus é quem vai me dar a vitória, eu confio que a vitória vem do Senhor. E quando você entregar essa oferta, o que vai acontecer? O Senhor vai estar tomando essa oferta e vendo que você mantém a fé nele. Seus olhos não estão nas circunstâncias nem nas adversidades, você está suportando tudo isso e continua semeando dentro do Senhor. Põe sua oferta aí, eu vou estar orando, em seguida vamos estar cantando uma canção enquanto você entrega a sua oferta ao Senhor. Pai, eu quero te apresentar a oferta e o dízimo de cada um dos teus filhos. Eu não sei, Senhor amado, a circunstância que cada um tem passado até agora, eu não sei a escassez pela qual alguém esteja passando, mas eu sei, Senhor amado, que o Senhor tem um rico tesouro, e aquele que confia em Ti e lança semente, colhe, Senhor amado, colhe abundantemente. Acrescenta a fé hoje dos teus filhos, e que eles entendam que é no momento da luta, é no momento da escassez, é no momento da angústia, é no momento da perda, que nós demonstramos a nossa fé. Recebe, Senhor amado, essa oferta de sacrifício e traz a tua vitória, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor enquanto você está ofertando. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te damos o melhor, Senhor, nessa noite. Toma o nosso coração, enche-no do teu Espírito. Aleluia. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis.
átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Pra te adorar, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós temos que aproveitar esse momento e não deixarmos passar a oportunidade de fazermos uma oração que é a oração mais importante que o homem ou a mulher faz na sua vida. Nós dizemos que há 3 momentos muito especiais na vida de um homem: o dia em que ele nasce, o dia em que ele decide com quem ele vai passar o restante da vida e o dia em que ele descobre o seu propósito. E hoje eu quero dizer para você, o seu propósito é cumprir o projeto de Deus para a sua vida, é viver em fé. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade sem fazermos uma oração, entregando nossa vida ao Senhor, declarando a nossa fé que temos nele. Eu queria que você, aí no seu lugar onde você está, colocasse a mão no coração, fizesse uma oração comigo dizendo assim: Senhor, até hoje eu vivi muitas vezes pela minha racionalidade, pela inteligência, vivi debaixo do céu dos homens, mas hoje eu entendi que existe o céu dos céus, o terceiro céu, o céu do Senhor. E eu quero que na minha vida, Senhor amado, venha o teu reino. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, e que se faça na minha vida a tua vontade, assim na terra como é no céu. Hoje eu te entrego a minha vida, me arrependo dos meus pecados, confesso, Senhor amado, te peço perdão, e te digo, dependo de ti, sou teu, entrego minha vida completamente e declaro que o Senhor Jesus é o meu único Senhor e o meu Salvador, e eu decido viver pela fé até o último dia da minha vida, crendo que o Senhor é quem cuida de mim, e que se eu sou fraco, o Senhor é forte e o Senhor me guarda. Minha vida é tua, Senhor amado, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nesse momento você acabou de entregar a sua vida para Jesus, não importa em que lugar você está e fez sua oração, entregou a sua vida para Jesus, tem aqui o número de WhatsApp, manda aqui um recadinho dizendo assim: olha, entreguei minha vida para Jesus, eu quero uma oração, eu quero orientação, e você vai estar recebendo uma oração especial pela sua vida. Precisamos que você faça esse contato conosco, e eu quero te pedir, não deixa de fazer esse contato, porque a bênção do Senhor hoje começou na sua vida e nunca mais vai se apartar dela, e nós, como sua família, como filhos de Deus, como você é filho de Deus, filha de Deus, queremos estar caminhando junto e junto com você chegar ao pleno propósito de Deus, que é promover a vida eterna para as nossas vidas, promover aquilo que Ele estabeleceu e que vai cumprir, o que vai nos alegrar também, porque o propósito de Deus nos alegra. Que Deus te abençoe. E eu quero abençoar a igreja, que o Senhor possa estar abençoando, trazendo vitória para a sua vida, e que você possa estar todo o tempo ouvindo a voz de Deus. Não deixa de participar dos nossos cultos, das nossas celebrações. Todo o tempo estamos aqui para estar abençoando sua vida. Receba a bênção do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.